Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Oh, glória a Deus. Vamos estar meditando na palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Então nós precisamos ouvir esta palavra, e aquele que ministra a palavra precisa manifestar essa palavra de uma forma que todos possam ouvir e compreender. Então quero pedir a você que nesta hora abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos estar fazendo uso das Escrituras na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5. Aproveitar a data que nós estamos celebrando para que possa nos ajudar, a marcar o nosso entendimento. Diz assim o verso 7, primeira epístola aos Coríntios, primeira epístola, quer dizer, a primeira carta escrita por São Paulo para a igreja que estava em Corinto. Verso 7 diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Vamos tomar o assento. O texto fala justamente sobre a pessoa bendita do Filho, que é Jesus Cristo. Ele aqui é a nossa Páscoa. Se tentarmos, converter as nossas lembranças no Velho Testamento, nós vamos lembrar de um acontecimento da primeira Páscoa, quando o povo de Israel estava para sair do Egito. Deus havia ordenado para eles: vocês entrem nas suas casas, peguem um cordeiro e imolem, matem esse cordeiro, e vocês peguem o sangue e venham cobrir os umbrais das portas, ou seja, coloque, sobre todas as vergas, ou seja, sobre, os batentes das portas. Vocês passam o sangue cobrindo os umbrais, os batentes, as vergas, É a mesma coisa. Eles deveriam fazer como? Pegar o sangue do animal e cobrir a entrada da porta, assim, com sangue. Esta foi a ordenança que Deus deixou para o povo de Israel, que estava para sair do Egito. Por quê? Deus havia declarado que o anjo da morte, ele viria sobre todo o Egito, sem exceção, e ele entraria por todas as casas e ceifaria o primogênito de cada família, seja animal ou ser humano. E diz que, porventura, se a sua casa estivesse coberta com esse sangue, o anjo da morte não poderia trazer nenhum malefício. Então, aqueles que creram e obedeceram, cobriram as vergas da sua casa, os umbrais, os batentes das suas casas com sangue. Pegaram naquele dia o animal que foi morto e imolado, fizeram um churrasco, como foi lido aqui, e à medida que fizeram isso, pegaram o sangue. A Bíblia não fala como fizeram isso, se foi com a mão, se usaram, alguma coisa como um pincel, uma brocha, mas foi espargido. E diz que na noite que veio o anjo da morte, quando ele se deparava a entrar na casa, em vez de ele entrar para matar, quando ele via o sangue, ele passava por cima. Quando nós começamos a pensar nisso, Deus usou uma figura, uma metáfora, para que a gente pudesse ver hoje, entender um pouco. Vem Jesus, da mesma forma,
E Abraão já havia declarado a respeito da necessidade do cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro de Deus. Nós vemos que a primeira aparição de Jesus, quando se apresenta ali em Jerusalém, diz que um homem chamado João Batista, ao contemplar e ver Jesus, falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde então, as pessoas começam a seguir Jesus, crendo que ele realmente era o Cordeiro de Deus que veio para ser imolado, para que nós pudéssemos então ter os nossos pecados perdoados e a morte não ter mais o domínio sobre as nossas vidas. Jesus falou assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo, esse não morrerá eternamente. Esse é o significado. Mas ressuscitará no último dia. Então começamos a entender que ele é a nossa Páscoa, porque ele estava assumindo, a nossa culpa. Pensando nisso, estamos vivendo tempos onde nós precisamos ter a pessoa de Jesus dentro da nossa vida. O texto fala assim: limpai-vos, pois, do fermento velho. A Bíblia fala que fermento, nas Escrituras, tem como coisas que são introduzidas do mundo na nossa vida. Costumes, Muitas vezes a gente tem hábitos, temos sido disciplinados pelo mundo de formas erradas de viver, de falar, de entender. Aqui o texto fala que havia um fermento introduzido dentro da igreja, um fermento velho, que é o fermento que nós tínhamos antes da nossa vida com Jesus, antes da nossa fé. E nós não podemos aceitar que nenhum tipo de fermento, porque um pouco de fermento, o que acontece com os irmãos? No bolo, no pão, ele faz o quê? Leveda toda a massa. Então nós não podemos ter nem um pouquinho de fermento. Por isso que o texto diz: limpai-vos do fermento velho, dizendo que nós somos uma massa nova, onde Deus quer estabelecer em nossas vidas um padrão para que possamos estar na sua presença. Pensando nisso, lembre-se, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se pois os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O texto diz que ele é a verdade. Se começarmos a pensar nisso, como Jesus, o que Jesus quis dizer? Que ele é a verdade. No capítulo 8 do verso 32 de João, nós podemos ter uma visão mais completa. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia e veja o texto quer dizer. Verso 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos Deus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. O texto fala que a verdade aqui, Jesus veio trazer verdades espirituais que estão inseridas no trono de Deus, que são reveladas a nós por Jesus, o seu Filho. Esse texto faz com que a gente possa entender um pouco. Se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. Libertar do que, irmãos? Do pecado. Nós começaremos a entender que o fermento que está sendo introduzido dentro da nossa vida, dentro das igrejas, eles são na realidade pecados. Mas se nós conhecermos a verdade, entendemos que a verdade é a palavra de Jesus, nós poderemos então trabalhar nas nossas vidas da forma correta. O texto fala ainda no verso 40, veja o que ele diz:
Mas agora procurais matar-me a mim, homens que vos têm dito a verdade, e que de Deus têm ouvido. Abraão não fez assim. O texto está dizendo aqui que a verdade que Jesus está dizendo é a verdade que ele tem dito, é a palavra. Veja, conhecereis a palavra de Jesus, que ele tem ouvido do Pai e tem trazido a nós. Ou seja, se nós começarmos a entender qual que é a verdade, nós poderemos então dizer assim: não, eu não vou permitir que esse fermento venha a ser inserido na minha vida ou dentro da igreja, porque o fermento velho são coisas que são pecaminosas e que impede que nós venhamos ser a boa massa. Pensando nisso, se conheceis a verdade, verdadeiramente sereis livres. Livres do que, irmãos? Do pecado, da morte, do engano, da mentira, dos falsos mestres. Então nós precisamos conhecer essa verdade. Se nós não conhecermos, irmãos, nós seremos o quê? Prisioneiros. Nós não teremos vida, porque Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, salvação só através de Jesus. Verdade, você vai conhecer o que é verdadeiro, o que é que procede de Deus, o que é que vem da parte do Pai, o que é que nós devemos colocar em prática. Verdades. Nós não seremos mais prisioneiros do pecado. Quem é prisioneiro do pecado, irmãos? Romanos 5 fala: verso 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entradas pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos esgloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, ou seja, virtude. Veja o que o texto nos ensina: que nós estamos sendo o quê? Justificados pela graça, na fé do Senhor Jesus. Pensando no texto que nós lemos, Jesus é a nossa Páscoa. Quando nós começamos a fazer o que os israelitas fizeram, pegaram os umbrais das suas portas e colocaram sangue. Nós estamos nessa noite hoje colocando da mesma forma, não com sangue, mas na fé. Estamos colocando a nossa fé. Estamos sendo justificados por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando? Quando nós começamos a ver que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela é verdadeira, e nós não deixamos que o fermento velho venha a ser introduzido. Logo nós começamos o quê? A ter uma vida renovada. Capítulo 6 de Romanos. Eu preciso sustentar a minha pregação dentro desses textos, para que os irmãos possam compreender a verdade. Verso 21 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto fala o quê? Que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Como nós vamos saber que nós estamos pecando? Quando Jesus começa a nos ensinar a respeito da sua palavra, o que é pecado e o que não é pecado, o que é fermento e o que não é fermento, nós começamos a ter o quê? Uma vida verdadeira, sem ter
fermento algum introduzido em nossas vidas. Em quem você tem colocado a tua fé? Naquilo que Jesus tem ensinado ou naquilo que você tem aprendido? Com seus pais, com as pessoas. Eu tenho aprendido algumas coisas no passar dos anos, e eu quero que você pense comigo, se não é uma realidade. Temos experimentado que algumas coisas no nosso dia a dia vêm por uma disciplina. Nós somos disciplinados, né, desde pequeno, a ter algumas atitudes por exigência dos pais, dos mais velhos, dos professores, dos mestres, da sociedade. Então nós somos disciplinados. Por exemplo, uma coisa que para mim não tem relevância, mas nós fomos disciplinados por educação. Quando você vê alguém de manhã, o que você fala? Bom dia. Veja, fomos disciplinados. Temos que dar o bom dia. Quando você chega no lugar à tarde e vê a pessoa, boa tarde. Veja, parece coisas que não tem muito, né? Mas fomos disciplinados. O que você quer dizer com isso? Estou desejando para essa pessoa um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tem algumas igrejas até que não estão cumprimentando mais a igreja. Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Não, agora estão falando assim, boa noite a todos os irmãos. Amém? Veja, estamos trocando aquilo que Jesus falou assim: quando vós encontrar um outro, entrar numa casa, saudeis a paz do Senhor, seja sobre essa casa. Aí começamos a ver o quê? Nós somos o quê? Disciplinados pelo mundo, pela sociedade, mas Jesus está nos ensinando como a forma que nós devemos o quê? Ser disciplinado. A disciplina nos leva geralmente, né, a ter um costume. É costume nosso já. Depois de tanto você ser disciplinado nisso, né, as pessoas chamam a atenção, né? Ô, você dormiu comigo? Ô, não sei o quê. Aí você acaba sendo o quê? Disciplinado. Não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acabou. Então, isso gera em nós um hábito ou um costume. Então, nós nos habituamos com isso, em todo lugar. E nós vemos que isso não sai da nossa vida, não sai. Com o tempo, esse costume virou um hábito já. Nós cobramos das pessoas já. Estamos cobrando, né? Aquilo que era cobrado, não, agora nós estamos cobrando. E depois aquilo faz parte até do nosso caráter. Nós achamos coisas mais, isso é mais importante do que outras coisas. Por exemplo, né? A pessoa ser falsa não tem importância. Desde que você dê bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem. Não importa que você não seja falso, que não goste dessa pessoa. Não importa que você esteja falando mal, desde que você dê o bom dia, boa tarde, boa noite. É a boa vizinhança. Está com o seu vizinho, bom dia, boa tarde. Não vale nada essa pessoa. Veja, isso tem sido introduzido na sociedade. Mas Jesus, Ele trouxe para nós coisas que são pertinentes ao reino de Deus. E nós precisamos tirar todas essas coisas. E eu estou usando essa metáfora, né, para que os irmãos entendam como funciona. O fermento velho pode ser coisas que nós tínhamos no passado, que nós aprendemos com as pessoas, aprendemos com as religiões, mas que a palavra de Deus diz que isso é o quê? Um fermento velho. E precisamos colocar em prática essa palavra. O grande problema nosso é que diz que a lei de Deus, em Romanos, capítulo 7, verso 10, diz assim: o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O texto está dizendo, no capítulo 7, que Deus estabeleceu a lei. Imagine uma sociedade sem lei, onde matar é permitido, onde violentar, onde adulterar, roubar, mentir, todo tipo de coisas erradas estava presente antes da lei. Não havia uma legislação. As pessoas faziam aquilo baseado nos conceitos humanos. Aí vem Deus e estabelece, através de Moisés, a lei. Veja como é importante. E põe a lei, que a lei diz que a lei é justa, santa. É um mandamento bom. Só que qual é o problema da lei? O
problema da lei é que nós não temos condição de obedecer à lei. Nós temos visto nas igrejas que os irmãos têm encontrado pessoas dentro da igreja que mentem, pessoas que adulteram, pessoas que vivem dando chapéu, né? Vivem falando mal, fofocando, pessoas que não conseguem ter controle da sua vida. É um mau caráter. Por que isso acontece? Porque o texto está dizendo que a lei é santa, você sabe o que é certo, só que eu e você, nós não conseguimos fazer o que é certo. Paulo fala assim: miserável homem quem sou, quem vai me conseguir me ajudar? Então, nós começamos a ver que o homem realmente precisava de um Salvador, precisava de uma condição. Esse mesmo ser que veio no passado como um ser alado, a Bíblia não fala, mas que o anjo da morte, o mensageiro da morte, entrava sobre todas as casas, até mesmo dos israelitas, até mesmo daqueles que tinham a lei, tinham o Senhor como Deus. Se não obedecessem em colocar nos umbrais das suas portas o sangue, fatalmente o anjo da morte entraria e levaria o primogênito. Qual seria o único meio? Colocar o sangue. Hoje, qual é o único meio de nós alcançarmos o perdão, a vida eterna? Qual a única forma? Veja que os egípcios tinham muitos deuses, tinha muitas formas de adoração a deuses estranhos, mas nenhum deles teve poder e condição de livrar quando o mensageiro da morte veio sobre todo o Egito. E diz que foi uma mortandade tão grande que houve um pranto ali por causa de todos os primogênitos. Imagine, em toda a família, em todo lar, em toda fazenda, todos os primogênitos, os mais velhos, foram mortos. Todos, sem exceção. De todos os animais, todos, sem exceção, todo animal. O gado, a ovelha, a cabra, o bode, a galinha, vamos dizer assim, né? Todos, sem exceção, foram mortos. Porque era o quê? A palavra de Deus. Só que houve exceção. Os israelitas, vocês têm uma opção. Se vocês fizerem dessa forma, espargindo sangue, o anjo da morte não entrará nas vossas casas. Hoje nós vemos esse mesmo Jesus sendo oferecido com a mesma condição de salvação, de perdão, de redenção e de vida eterna. O que faremos nós, irmãos? Creremos nessa palavra? Ou faremos como o mundo está fazendo aí? Celebraremos a Páscoa como celebram todas as nações, com ovos, com Páscoas, com festas, mas sem a verdadeira finalidade. Jesus quer dar um grande livramento nas nossas vidas. Deus quer te livrar do mensageiro da morte. O texto fala que Paulo, reconhecendo a sua incapacidade de viver da forma que ele vivia, ele começa a clamar, diz assim: mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele faz essa declaração. Eu com meu coração, como o Valmir, ele quer servir à vontade de Deus. Valmir, você tem vontade de servir a Deus? Levanta a mão assim, tem ou não tem? Servir a Deus. Por que você ainda não consegue servir? É difícil? Sim ou não? É difícil, né? Veja, no entendimento dele, ele quer servir a Deus. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos obedecer a Deus. Só que o grande problema, irmãos, é que nós somos carnais. A nossa vida, a nossa natureza não tem a capacidade de andar nesses mandamentos, que são mandamentos divinos. São muito elevados para nós. São conceitos que nenhum homem natural pode viver. Por isso que nós conseguimos no entendimento. Nós desejamos, mas não conseguimos. Nós queremos,
mas não conseguimos obedecer. Quem já não fez, né? Propósitos. Não, esse ano aqui eu vou servir a Deus. Esse ano aqui eu vou parar com isso. Eu vou parar de fazer aquilo. E nós não conseguimos. Porque a nossa carne, ela é frágil, fraca e não tem a menor capacidade de fazer o bem. Como pode alguém mal fazer bem? Como pode uma árvore de frutos ruins produzir frutos bons? Como pode, né? Uma amendoeira produzir outro fruto no seu amêndoa? Como é que nós poderemos produzir frutos pelo qual a nossa natureza é contrária? O que você acha de você plantar um pé de limão e esperar que ali nasça limões doces? Não, vou plantar um pé de limão, mas eu vou dar um jeito que os limões ali seja docinho. É possível? Não, porque a natureza do pé de limão é ser azedo, ácido, cítrico. E quando eu e você queremos ser a mesma coisa, nós não conseguimos. Por isso que Jesus nos fala a respeito da necessidade de nós sermos enxertados na videira. Ou seja, pensa alguns ramos, esse limão, você pegar um galho e você colocar ele enxertado em um outro tipo de pé de fruta. Vamos dizer que seja essa videira. Essa videira, ela produz frutos bons, frutos excelentes. Só que o que está sendo enxertado na videira é um galho de um limoeiro azedo, um limoeiro cheio de espinhos, um limoeiro que nunca produziu coisa alguma a não ser limão azedo. Assim somos nós. Mas o texto diz que quando nós somos enxertados gratuitamente na videira, nós começamos a produzir frutos doces. Imagine um pé de limão produzindo uvas, uma videira. Assim somos nós. Aí Paulo diz assim no capítulo 8: portanto, agora, veja, nenhuma condenação há. Para quem? Para mim, para você? Não, só para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual é a condenação que está sobre a tua vida? Eu sou um pecador, eu sou um homossexual, eu sou um pervertido, eu sou um bêbado, eu sou um viciado, eu sou uma pessoa extremamente difícil de lidar, eu sou mal-humorado. Você sabia que crente mal-humorado não vai para o céu? Você não pode ser uma pessoa mal-humorada, porque o texto diz: regozijai-vos no Senhor sempre. Alguém sempre mal-humorado tem alguma coisa errada. Veja, as coisas pequenas, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não tem alegria, não tem prazer, recebe as pessoas com rispidez. Que tipo de pessoa nós somos? Paulo fala assim, se você estiver em Cristo, não terá nenhuma condenação. Lembra do ladrão na cruz do Calvário? Ele era um pervertido, um ladrão, inescrupuloso, que reconheceu o castigo como sendo algo justo. Falou para o outro, a nós está certo sermos crucificados, mas esse não. Nós somos merecedores, mas este não. Então, quando nós começamos a ver esta compreensão, começamos a dizer assim: nós somos merecedores de morte, do inferno. Mas o texto é assim, nenhuma condenação, nenhuma. Nada do que você fez no passado, nada do que você fez alguns minutos atrás, que se você se arrepender e você crer em Jesus como Senhor e Salvador, como o ladrão creu naquele momento, veja, ele estava sendo condenado por algo que ele fez naqueles dias, mas nem isso impediu que ele alcançasse o quê? Perdão e salvação. O texto fala assim: porquanto o que era impossível na lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus fez tudo isso para que nós começássemos agora a andar em Espírito. Veja, eu quero até fechar aqui a minha Bíblia para poder falar um pouco agora. Tivemos que seguir todo esse processo, trilhar esse caminho, para que eu e você estivéssemos crendo, sendo baseado nas Escrituras. Tudo que aconteceu aqui comigo e com você ocorreu justamente dessa forma. E hoje nós estamos aqui dentro dessa igreja, ouvindo essa mensagem, estabelecendo no nosso coração: se nós não estivermos em Cristo, nós nunca poderemos produzir os frutos bons. Agora que estamos em Cristo, nós somos justificados de todo o pecado. Nenhuma condenação está sobre nós. 3. Agora, o céu, que está declarado como morada para nós, está pronto para receber esses que creem. O grande processo nosso agora é que nós precisamos dar os frutos. Como é que está a tua fé em Jesus? Porque a fé em Jesus gera em nós frutos. Temos encontrado nas Escrituras, diz que a fé em Jesus nos leva a receber o Espírito Santo. Paulo fala para os Gálatas, os insensatos Gálatas, que queriam sair da fé em Jesus e começar a andar pela obediência das obras da lei. E Paulo teve a obrigação de chamar a atenção: insensatos Gálatas, sem noção, vocês receberam o Espírito Santo pela pregação do Evangelho ou receberam pelas obras da lei? Como é que nós recebemos a salvação? Não é pela fé em Jesus? Como é que nós recebemos o perdão? Não é pela fé em Jesus? Como é que nós vamos receber o Espírito Santo? Não é pela fé em Jesus, pela pregação do Evangelho? Da mesma forma. Se Jesus é a nossa Páscoa, e a Páscoa do Velho Testamento vem refletir no Novo e nos ensinar que a morte não tem domínio sobre o povo pela obediência. Logo Israel agora tinha condição de sair do Egito, porque a promessa de Deus estava prestes a se cumprir. Veja, a passagem do anjo da morte, assim que acontece, o povo que estava ali com sangue, ele sai em direção o quê? A Canaã. O próximo passo nosso, irmãos, é a Canaã celestial. Aceitamos a Jesus. Aconteceu depois. Há mais alguma praga? Mais alguma coisa? Não. Eles começaram o quê? Saíram no dia seguinte apressadamente para o lugar que o Senhor havia ordenado, em direção à terra prometida. Depois da fé em Jesus, nós temos apenas que caminhar, esperando. Temos um lugar preparado. Como é que estava o coração deles? Como é que estava a visão deles a respeito? Nós estamos libertos do faraó, do Egito, da escravidão. Como é que você se sente hoje? Liberto do poder do pecado, do mundo, da escravidão de Satanás ou dos seus pecados. A fé em Jesus gera em nós isso. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, você será o quê? Livre. Livre do poder da tua língua, do vício, da droga, do pecado, da prostituição. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus são gerados de novo. Vemos o Espírito Santo sobre nós. Quero que você coloque isso no seu coração. Nós recebemos uma promessa. Jesus falou assim a respeito do Espírito Santo: vós recebereis o Espírito Santo não muitos dias depois da minha assunção. Jesus falou isso. João Batista falou assim: aquele que vem após mim, que é antes de mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, as promessas do Velho Testamento não se cumpriram? Cumpriram. Aqui os profetas falam, não se cumpriram? Se cumpriram. Agora vem Jesus falando assim sobre o batismo do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1, diz assim: e estando todos reunidos no mesmo lugar, ouviu-se um som
veemente, de um vento veemente e impetuoso, encheu toda aquela casa onde estavam assentados, e foram vistos o quê? Línguas, quer dizer, eles viram tochas de fogo sobre cada um deles. Lembra que o texto diz? Serão batizados com o Espírito Santo. O que nos falta, irmãos, para sermos cheios do Espírito Santo? A promessa diz respeito a nós. Quando a igreja foi batizada com o Espírito Santo, diz o texto sagrado que as pessoas ficavam perguntando: o que é isso que estão fazendo? O que é isso que esse irmão está falando em línguas? Estão bêbados, estão embriagados. Vem Pedro, cheio do Espírito Santo já, e fala assim: olha, o que está acontecendo aqui é o que está escrito lá em Joel, capítulo 2, que nos últimos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Então Pedro começou a declarar o que estava acontecendo. Nós somos esta igreja que estamos aqui. Quem creu em Jesus? Só levante a mão aqui. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador? Olha, todos. Quem acredita que Deus é o único meio pelo qual nós devemos receber esta palavra? Deus enviou Jesus, o seu Filho, para morrer por nossos pecados. Deus arquitetou o projeto. Vem Jesus, morre. E agora vem o quê? O Espírito Santo, para que nós venhamos crer e propagar esse evangelho. Mas como a igreja vai fazer esta obra? Com entendimento. Veja, quem é que pode, irmão, propagar esse evangelho? Quem é que pode convencer o pecador? Quem é que pode libertar as pessoas que querem ser libertas? Quem é que vai convencer a pessoa? Olha, se você crê em Jesus mesmo, você vai ser liberto dessa condição. Quem é que vai dar essa autoridade? É o Espírito Santo. Quem vai dar a ênfase de você propagar o evangelho? É o Espírito Santo. Quem vai dar a condição de você orar? Quem é que aprendeu aqui a orar desde o começo na sua caminhada? Nós entramos na igreja e aprendemos sobre oração. Nós devemos orar, orar sem cessar, cultos de oração, oração em casa, oração no monte, oração em vigílias. Mas quem é que consegue orar? Porque Jesus falou assim, ó: se as minhas palavras estiverem em vós, vós estiverem em mim, pedireis o quê? Tudo. Então as pessoas começam a se lançar em oração. Só que acontece o quê? Quando a gente faz muito uma coisa e não funciona, a gente desiste. Quando eu e você começamos a fazer muito uma coisa e não funciona, paramos. Quem já começou algum instrumento e desistiu? É muito difícil. Quem já começou a fazer alguma coisa e viu que não dava para ela, porque não tinha fruto, e desiste. Quem já abriu um projeto, um trabalho, e fechou alguns anos depois, alguns meses, porque não deu certo. Em toda a nossa vida, quando as coisas não dão certo, nós temos a tendência de desanimar e parar. E na oração é a mesma coisa. Nas nossas vidas é a mesma coisa. Salmo 34 fala a respeito. Por que Deus não nos confirma a respeito da oração? Diz assim o Salmo 34. Verso 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Quem é que Deus ouve? Os justos. Irmãos, nós não acabamos de dizer aqui no capítulo 5 que nós, sendo justificados por Deus na pessoa de Jesus Cristo, nós não somos justos? Diz que quando nós oramos, Deus nos ouve. O que está acontecendo então? Por que nós não conseguimos? Pedro também faz essa mesma citação, capítulo 3 de Pedro. Ele fala a mesma coisa, irmãos. Diz assim: porque os olhos dos justos, 3:12, os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos, atento às suas orações,
mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Quer dizer que se você não está orando, é porque em alguma área da tua vida ou da minha vida, nós não estamos sendo justos. Porque diz o texto que não pode mentir, que Deus está ouvindo todas as nossas orações. Veja como nós estamos nos enganando. Diz que se nós conhecermos a verdade vai o quê? Nos libertar. Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração? Jesus falou assim: tudo o que pedires em meu nome, crendo recebereis. Começamos a ver como é difícil então trilhar esse caminho. Então nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Quantos hábitos nós deixamos? Nós tínhamos, a igreja tinha o hábito de orar, tinha o costume de gastar mais tempo nos cultos orando. Você sabia disso? A igreja mais orava do que pregava. Existia muito pouco conhecimento teológico naqueles dias do que nos dias de hoje. Hoje você tropeça em centenas de cursos teológicos, em apóstolos, em doutores, mas naquele tempo havia poucos homens conhecedores. A igreja se agarrava em oração. Essa semana eu estive conversando com um rapaz que ele era da Bahia, e ele veio de lá, está trabalhando aqui em alguns trabalhos, algumas obras, e ele falou para mim assim: rapaz, aqui em São Paulo tem coisas que falam aqui que eu nunca ouvi falar lá. É muito conhecimento, e eu fiquei assim impressionado. Eu falei: isso é bom, mas você se decepcionou. Como é o povo de lá? O povo de lá é avivado. O povo lá é ora. Eles não têm tanto conhecimento, eles não têm tanto, condição como nós temos hoje aqui. Mas é um povo que ora, que busca, que clama, onde Deus opera. Queridos, nós devemos ser cheios do conhecimento, mas também cheios do Espírito Santo, cheios de oração, porque o texto nos ensina que o Senhor está com os seus olhos sobre os justos. Não é sobre os pecadores, mas sobre nós. E os seus ouvidos atentos à nossa oração. Como é que nós vamos fazer, irmão Marcos? Nós vamos desistir de orar? Nós vamos orar do jeito que nós estamos, com o fermento velho? Ou nós vamos começar a olhar para a verdadeira palavra de Deus? Conhecereis a verdade. Vou examinar as escrituras, o que tem de verdade, e começar a colocar em prática. Vou começar a olhar que o homem mal-humorado não pode servir a Deus. O homem que vive de qualquer maneira não pode servir ao Senhor. O homem que vive entregue aos seus prazeres não pode. Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, veja, querer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O quanto que você está querendo servir esse Deus? Quanto que você quer? Você quer muito? Você quer pouco? Essa semana eu tive uma experiência em oferecer um bem para uma pessoa, uma máquina de lavar. E eu falei assim: ó, eu tenho uma máquina de lavar lá, nesse problema, mas ela está funcionando, boa. Você tem máquina? Não, não tenho. Você quer? Ah, pode ser. Então você não quer. Eu falei com o outro lá: tem uma máquina assim, assim, assado. Você quer? Ah, mas eu não tenho como pegar. Então você também não quer. Ofereceu para o outro, que diz que quer, mas está esperando eu levar. Veja, eu acho que esse aí também não quer. Alguém que quer, irmão, já tinha ido lá e dado um jeito de pegar essa máquina, e colocado nas costas, e trazido. Lembra do cego de Jericó? Quando Jesus passou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parou, e as pessoas: fica quieto, Jesus, filho de Davi. Bom, isso aí queria. Esse homem queria enxergar, ele queria ver de novo. Jesus, filho de Davi. Jesus já estava longe já, e as pessoas: não incomode o mestre, está perturbando. Você quer ser cheio do Espírito Santo, ou você apenas quer? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Pode ser. Mas o que tem que fazer? Mas você vai fazer alguma coisa assim para poder me ajudar? Queridos, o quanto que você quer? Quanto que você quer servir esse Deus?
o quanto que você quer ser cheio do Espírito Santo. O quanto que você quer que os olhos do Senhor estejam sobre os justos. E atenta a oração atenta ao clamor da sua oração. Lembra do que Daniel falou para Deus? O Senhor enviou o anjo. Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a buscar Deus, as tuas orações são ouvidas. Eita, nós fazemos campanha de 21 dias. Quem já está orando aqui por mais de um ano de um problema? Quem está orando aqui? Pode levantar a mão, não tenha vergonha não. Esse Daniel, ele tinha o quê? Um costume de orar. Quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia. Então era uma coisa que foi implantada desde o tempo que ele era garoto. Ele tinha o hábito. Veja, isso gerou nele um caráter de oração. Você é uma mulher de oração, você é um homem de oração. Então nós precisamos implantar isso em nós. E eu quero que você coloque isso de que forma? Irmãos, é gostoso quando você ora e Deus responde, né? É gostoso quando você começa a falar no primeiro dia, dobrar o joelho e Deus traz o quê? A resposta. E através de um profeta, através de um pastor, de uma irmã consagrada, não, através de um anjo. Aparece um anjo chamado Gabriel e se manifesta a ele. Daniel, homem muito amado. Ele não conseguiu nem ficar de pé desse anjo. Caiu. O anjo pegou e falou assim: Daniel, caiu de novo. Daniel, põe-te de pé. Por causa da presença desse ser. Quando ele se coloca de pé, ele ouve: desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração. Ele fez o quê? Aplicou o seu coração. Não orava de vez em quando der, quando eu puder. Irmãos, se conheceres verdadeiramente a palavra do Senhor, nós seremos o quê? Livre do engano, do pecado, do erro, da mentira. Ah, isso não funciona, a oração não funciona mais não. Ah, Deus não faz mais assim não. Não, Deus, isso aí não tem mais jeito. Queridos, nós precisamos colocar em prática essa palavra. Ela vai nos direcionar. E certamente nós vamos experimentar o que o povo de Israel experimentou. Por isso eu quero convidar você, nessa noite, que já recebeu Jesus, que colocou o sangue dele sobre a sua vida, foi lavado, purificado, justificado, a fazer. Portanto, agora nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Palmi, nenhuma condenação está sobre a sua vida agora. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele te purifica de todo pecado, nenhuma condenação há. E o Espírito Santo, nessa sua condição de fé, pode encher você e libertar do vício, da droga, da prostituição, de todos os males. Se apenas nós começarmos o quê? A crer. Como nós vamos fazer isso? Abra o teu coração e fale com Deus agora. Pai, nós queremos, ó Deus, em Ti. Cremos que Tu és o único Deus, o único ser, ó Deus eterno, capaz de nos conceder a graça de crer em Jesus, de abrir os nossos corações para a fé no Teu Filho, para sermos justificados. E agora, justificado do pecado, liberto, Senhor, do engano de Satanás, estamos, ó Deus eterno, na Tua casa, lugar que foi levantado para que pudéssemos estar reunidos e sermos forjados, ó Deus, com um povo seleto, um povo diferenciado, um povo que crê no Evangelho para perdão e salvação. E para que possamos, ó Deus, receber o Teu Espírito Santo, nós lavamos as nossas vestiduras, pedindo: Pai, perdoa os nossos pecados, nos limpa, Senhor, de todo o fermento velho, nos dá, Senhor, a condição de sermos cheios do Teu Espírito Santo, nos ajuda no caminhar, a meditarmos na Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a gastar tempo querendo ler essa palavra, gastar tempo, Senhor, orando todos os dias, gastando tempo, Senhor, me consagrando segundo a Tua palavra, frequentando os cultos, ó Deus, para Te louvar e para Te engrandecer. Pai, nos ajuda agora, porque cremos em Jesus. Nenhuma condenação agora está sobre nós, porque cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Recebemos esta fé gratuitamente
E a mesma graça que nos concedeu em crer nele, vem sobre nós agora para recebermos o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha fortemente atuar nas nossas vidas, nos convencendo a respeito do pecado, nos libertando de todo processo de engano, pela compreensão das Escrituras, estabelecendo em nós uma vida cheia, plena da tua presença. Recebe em nome de Jesus o fogo do Espírito Santo na tua vida, o coração ardente pelas coisas celestiais, o desejo de glorificar a Deus, de exaltar, de andar na sua presença, de glorificar, de bendizer o seu nome, de enaltecer, de prestar culto e adoração, de fazer a sua vontade, de dobrar os joelhos, sem ninguém orientar, sem ninguém motivar. O desejo venha a ser atuantemente em nossas vidas pela tua presença. O Espírito Santo nos conduza em harmonia. Eita Jesus, torna possível, Pai querido, todas essas coisas, porque recebemos o teu Filho Jesus como Senhor e Salvador, e queremos, ó Deus eterno, mais do que a casa própria, queremos mais do que o casamento, queremos mais do que os filhos, queremos mais, ó Deus eterno, do que a felicidade, queremos mais que as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos, ó Deus eterno, o teu Espírito Santo nas nossas vidas, mais do que todas as coisas. Pedimos, ó Deus eterno, e confessamos: se o Senhor, Pai querido, não nos encher de maneira alguma, poderemos andar na tua presença, em obediência aos teus santos mandamentos. Mas creio, ó Deus eterno, que tu prometeste para aqueles que creem, e nós recebemos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Louve ao Senhor nessa hora, exalte ao Senhor, glorifique a Deus aí no seu coração, abra a tua boca. Oh Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar, nós queremos, ó Deus eterno, engrandecer o teu nome. Seja bendito para todos sempre, seja glorificado o teu nome. Oh, a chama do Espírito Santo está acendendo os nossos corações para as verdades espirituais que foram implantadas na nossa caminhada, oh, que foram esquecidas. Oh, em nome de Jesus. Oh, de repente o Espírito Santo virá sobre a vida de cada um no momento que nós não esperamos, e atuará fortemente, oh, e renovará nossa comunhão e o nosso desejo, oh, e as experiências com Ele serão grandes na nossa vida. A igreja está sendo levantada para glorificar a Deus, porque a ênfase está no Senhor. Oh, aleluia. Deus está sendo glorificado na tua vida. Deus costuma usar pessoas que não são, que não podem, que não têm condição, para glorificar o seu nome, para que a nossa fé não seja apoiada no conhecimento, na sabedoria, mas no próprio Deus. Deus quer levantar justamente aqueles que não são, aqueles que não podem, que ninguém dá valor, que as pessoas já desprezaram, que não tem jeito. Oh, é tempo de você apenas complicar, compreender. Oh, estarás. Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. Oh, aleluia. Senhor, nós queremos mais do que todas as coisas. Nós te queremos, ó Deus eterno. Nós estamos gastando tempo nessa noite, Senhor, um tempo útil, um tempo importante, remindo o tempo, Pai querido, não gastando o tempo de qualquer forma. Estamos priorizando esse tempo, Senhor, como algo de muita importância. Nós não estamos desprezando esse culto, nós não estamos abrindo mão de estar aqui para buscar a tua face, e queremos, ó Deus, ser cheios. Agora, Espírito Santo, faz toda a diferença em nossas vidas, na vida da igreja, na vida dos seres. Oh, aleluia. Se coloque de pé, nós vamos adorar a Deus. Vamos colocar de pé. Oh, aleluia. Fale com Deus nessa hora. Quanto que você quer? A sua vontade de ser cheio do Espírito Santo já acabou? Você já alcançou essa condição? Ainda não? Pai, Senhor, eu vim aqui para ser cheio. Oh, eu vim aqui para receber. Eu vim aqui, ó Deus eterno, para que possamos viver a plenitude do teu reino, do teu evangelho. Em nome de Jesus.
Louve ao Senhor e adore. Fale com o Senhor agora no íntimo da tua alma. Não saia desse lugar sem sentir a presença de Deus. Não aceite. Faça como Jacó. Faça como o cego de Jericó. Insista. Oh, é promessa de Deus. Só basta crer. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. O Senhor está atento ao clamor do Me justo. guarda. Nós somos justificados. Não esqueça. Entre na presença de Deus justificado. Em teus braços é Peça a Ele qualquer o meu coisa. descanso. Oh, aleluia! Em teus braços é o meu Nós viemos aqui para ser cheio. Oh, aleluia! Em teus braços Viemos aqui, Senhor, é o porque meu temos uma descanso. promessa. Oh, É o meu aleluia! descanso. Oh, Em teus aleluia! braços é o meu descanso. Se renovar. Oh, aleluia! Seguro estou Nova nos igreja. braços Renova o teu povo. daquele que Vento nunca veemente, me impetuoso. deixou. Aleluia. O de repente de Deus. Aleluia. É o momento que nós não esperamos. Sentados, Seu reunidos. amor perfeito Oh, aleluia. sempre Esperando a esteve promessa que foi declarada a nós. em Essa promessa vale para os nossos dias de hoje. Que nós viemos aqui para viver uma prega. Renova, Jesus. Pelo vale, Nós estamos tirando o fermento velho. Oh, seu pão áspero, a massa sem fermento, para ser renovado, para experimentar a tua promessa, em nome de Jesus. Aquele que me guarda. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Oh, a tua tão greva. Em teus braços é o meu Só os que creem ainda, só os que têm convicção de fé, só os que professam a fé em Jesus Cristo. é o meu Ei. descanso. Jesus, renova, Senhor. Enche do teu Espírito Santo. Enche, Senhor, porque cremos em Jesus. Hoje a nossa fé nos habilita, Senhor, a viver uma vida abençoada. Somos ensanados. Oh, renova, Jesus. Renova cada um. Onde houver mau humor, tristeza e angústia e abundância, vai saindo agora, porque o Espírito Santo está entrando na nossa vida. Alegria e abundância. Oh, aleluia. Vai saindo a opressão, a tristeza, a angústia, a depressão. E o Espírito Santo, oh, aleluia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele agora, Senhor. Oh, aleluia. As minhas preocupações,
tem me tirado a confiança. Aleluia. Fale com Ele, abra sua boca. Os seus ouvidos estão atentos ao clamor da sua igreja. Oh, aleluia. Me guarda, louvado seja Deus. Me guarda, aleluia. Somos uma igreja avivada, renovada pelo sangue do Cordeiro, purificada na cruz do Calvário. Oh, a obra de Cristo por nossas vidas. Oh, a morte saiu do nosso seio. Não aceite uma vida comum. Foi Jesus que verteu o seu precioso sangue para que hoje nós tivéssemos uma vida plena, uma vida regozijante. Abra o teu coração. O quanto você quer esse Espírito Santo, o quanto você quer Deus na sua vida, o quanto você quer. Aleluia. Senhor, enche, Senhor, enche de paz. Enche a igreja da tua presença. Enche de gozo, de alegria, de prazer, de obediência à sua santidade. Oh, aleluia. Recai Jesus. Deus quer levantar, oh, aleluia. Deus quer levantar o teu ministério, a tua vida. Deus quer levantar. Oh, o Espírito Santo está atuando. Oh, aleluia. Se eu passar pelo vale, aleluia. Oh, aleluia. Acharei conforto. Oh, Espírito Santo, faz a obra nesse lugar. Vai desfazendo. Lembra que o Cordeiro sofreu. Lembra que Jesus sofreu. Os seus pés, as suas mãos transpassadas pelos nossos pecados. Lembre-se quantos açoites sofreu para que hoje nós tivéssemos uma vida cheia, para que Satanás não tivesse domínio sobre nós, para que hoje o Senhor nos concedesse a condição de filho. Não aceita uma vida comum. Foi Jesus que foi morto. Oh, aleluia. A cruz pesada, a cruz que era minha e sua, Ele carregou, para que eu e você tivéssemos uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia do seu poder. Oh, o sangue dele foi pago por alto preço por nós. O preço foi muito alto para que a gente venha desprezar nessa noite. Senhor, nós queremos receber a promessa do Espírito Santo de ser cheio. Oh, aleluia. Oh, recebe a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, para a obediência, para viver em alegria, em gozo. Recebe aí em nome de Jesus. Nós estamos saindo da teologia, do conhecimento para a prática agora. Oh, ouvimos muitos, agora queremos receber. Aquele que prometeu não pode mentir. Oh, fale com Ele. Oh, é as Escrituras que faz menção. Os seus ouvidos estão atentos à oração nesse lugar. Oh, não saia daqui sem ter a convicção, a certeza, a libertação. O Senhor quer libertar, o Senhor quer curar, quer abençoar, quer renovar. O Senhor quer vivificar. Oh, eu creio no nosso ministério. Oh, eu creio no louvor e adoração. Ele habita no meio dos louvores. Adore o Senhor, glorifica Ele. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou. Ele é digno de receber toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. Ele é digno de receber. Ei, não aceite uma vida comum. Não aceita. Oh, a fé foi manifestada em nós. Encha a base. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa Ele agir. Oh, Ele quer mudar a nossa vida. Quer te dar um direcionamento. Oh, descanso. Eita, Jesus. Navega aí, irmãos. Deixa o Espírito Santo trabalhar. É preciso gastar tempo. É preciso querer. É preciso algumas vezes sair do tradicionalismo. Ir abaixo. Oh,
Ele suportou os cravos na cruz. Ele suportou as afrontas. Ele desceu do seu trono de graça para morrer por nós. E agora nós não podemos viver de qualquer maneira. Começamos a tirar o fermento velho. Tira as coisas velhas da tua vida. Tira tudo que é velho. E começa agora a colocar as coisas novas. Eu confio no Senhor para nos dar uma vida nova. Eu confio no Senhor para que haja um novo nascimento. Eu confio no Senhor, Espírito Santo, para libertar a vida do Anderson, para libertar a sua vida. Eu confio no Senhor para curar, Senhor, de pessoas doentes. Eu confio no Senhor para dar vida abundante. Eu confio no Senhor para salvar nossas famílias, os nossos filhos. Eu confio no Senhor para trazer avivamento. Eu confio. Eu confio no Senhor para a alma se render ao teu evangelho. Eu confio, Senhor. Aleluia. Pai, entra na nossa família. Olha os nossos filhos. Olha a nossa descendência, a nossa geração. Tome tuas mãos agora e faz a obra, Senhor. Visita a nossa irmã Ivone, o seu lar, a sua casa. Fecha, oh, mover do Espírito Santo na tua vida aí. O de repente está acontecendo. Oh, pessoas serão cheias do Espírito Santo, renovadas. Oh, entrega a tua vida a Jesus nessa noite. Entrega o teu coração. Se entrega ao mover de Deus. Oh, confia nele. Tem uma experiência com esse Deus. Oh, Santo Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Tem pessoas que vão para casa voando no Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Oh, tem pessoas que vão ser visitadas na semana. Ei, xarabás. Oh, aleluia. Porque a sua palavra é poder, é verdade e vida. Oh, aleluia. Ele não é homem para que minta, nem do filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que o seu Espírito Santo seria enviado e que nós deveríamos nos encher do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo viesse, aleluia, oh, aleluia, nunca mais volte à vida de fermentação, nunca mais. Seja um pão puro, um pão asno, sem fermento, sem contaminação. Viva a plenitude do Evangelho. Começa a ser renovado nesta noite. Experimentar coisas novas. Ser batizado no Espírito Santo. Ser canibas. Oh, aleluia. Oh, oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Jesus está no nosso meio. Oh, aquele que anda no meio dos caçais está no nosso meio. Ih, mas oh, aleluia. Oh, só os que estão fracos nessa noite. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Só os que estão debilitados. Ele é o que te fortalece. Aleluia. Oh, os que puderem se assentem. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Amém. Oh, aleluia. Dê vazão ao Espírito Santo. Dê vazão, aleluia. Oh, glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Quero dar uns avisos finais, amém. Nós teremos nessa quarta-feira culto às 20 horas. E queremos que os irmãos que puderem estar aqui presentes venham. Nós estamos glorificando a Deus nas quartas-feiras às 20 horas. E logo após os cultos às 20 horas, nós costumamos terminar às 9h30. Nós vamos ter uma vigília às 22 horas até às 2 da manhã. É véspera de feriado e quinta-feira é um feriado. Então, se você quiser estar aqui conosco, o culto começa às 20, mas logo em seguida nós estaremos com uma vigília até às 2 da manhã, se Deus permitir, amém? Então, quero convidar você, esteja jejuando nesse propósito, para que Deus estabeleça uma condição para nós estarmos aqui. Sábado agora, às 20 horas, nós teremos... Não, sábado agora não. Dia 30 do 4. Avisar para os irmãos. As irmãs que quiserem vir, vão poder vir, tá bom? Não é um clube bolinha, mas estaremos aqui com o encontro dos varões. Nós estaremos aqui orando, tratando de assuntos importantes, falando a respeito do estudo que nós estamos fazendo, tá bom? Essa semana vamos estar distribuindo as apostilas para os irmãos, para a gente desenvolver um ministério na vida dos irmãos mais eficaz, mais forte. Então, Valmir, nosso irmão Marcos, esqueci o nome do varão ali, dia 30, irmão Luiz, estaremos aqui reunidos com um propósito, amém? Nós estabelecemos esse grupo como homens com um propósito. Deus nos chamou para um propósito. Pastor, mas as irmãs podem vir? Se quiserem, pode vir, amém? Mas nós estamos convocando os varões, porque temos entendido que Deus tem levantado pessoas para ministrar nas vossas vidas, e tem promessa de Deus nas suas vidas. Nós queremos iniciar a nossa projeção ministerial sem demora, amém? Então, dia 30, os irmãos estejam já divulgando, preparando, às 20 horas, é um sábado. Nós vamos estar orando, haverá um período de jejum essa semana, do dia 30, antecede, né? Então, de segunda até sábado, antecedendo o dia 30, quero pedir aos irmãos que estejam se consagrando. Nós vamos estar fazendo um encontro aqui. E dia 28/5 será o aniversário desta igreja. Nós estaremos celebrando mais um ano que o Senhor nos concedeu estar de pé. Vai ser um sábado às 19 horas. Estaremos aqui celebrando esse aniversário. O título será A Geração Eleita, o Sacerdócio Real, povo adquirido, né? Para que anuncieis as virtudes do reino. Quer dizer, nós vamos estar sendo ministrado. Nós vamos estar convidando um pastor para estar nos ajudando aqui. E os irmãos venham. Nós vamos celebrar esta data com alegria e agradecendo a Deus, amém? A nossa irmã Vânia vai estar passando pela cirurgia dia 20, quarta-feira. Tem um nódulo nas costas, no lombar, na omoplata ali, né? E vai estar fazendo a cirurgia. E nós não sabemos a gravidade, né? Mas os médicos falaram que vai ter que fazer anestesia geral. Então, mesmo sendo, né, cristão, nós padecemos por muitos problemas. Vem aqui, nós vamos estar orando, quero que a igreja ore em favor da vida da irmã, para que Deus dê vitória, né? Porque são muitos os processos dessa vida que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Erro médico, problemas, né, de cirurgia. E nós queremos orar para que Deus livre. Estenda a sua mão. Querido Deus e Pai, queremos apresentar a vida da irmã Vânia, a sua casa, o seu lar, a sua família, seu esposo, e essa cirurgia em especial, que será feita nesta quarta-feira. Que essa cirurgia, Deus eterno, venha trazer benefício para a sua vida e não malefício. Que seja, Deus eterno, bênção e não maldição.
Que os médicos venham ser, ó Deus eterno, direcionados. Que o inimigo não ponha as suas mãos sobre a vida da tua filha nessa cirurgia. Que não ocorra, Senhor, nenhum imprevisto que venha trazer prejuízo